Bairro Vila São José. Foi aqui, nesta localidade, que mais uma família rosariense agora sofre e chora a perda de uma criança, supostamente por negligência médica. E foi exatamente aqui nesta casa que o corpo do bebê foi velado, em meio a muita revolta. E nós conversamos com o pai da criança, até porque a mãe ainda se encontra hospitalizada. E ele relatou para a gente um pouquinho dessa história e nós tivemos acesso a este caso depois que um vídeo do próprio pai da criança, que está de luto, gravou e circulou exaustivamente nas redes sociais. Vamos conversar com ele para entender um pouco de toda essa problemática. A morte da criança levantou polêmica na cidade. O vídeo do pai relatando sua versão dos fatos viralizou nas redes sociais. Ele conversou com nossa equipe de reportagem. Meu amigo, o seu vídeo ganhou grande repercussão na cidade de Rosário. O senhor hoje sofre pela perda de uma criança e eu queria que você relatasse para a gente um pouquinho dessa história para o público da TV Moderna. Pois é, eu procurei o Hospital de Rosário, onde a minha esposa foi atendida pelo Dr. Guilherme e o Dr. Douglas, sentindo dores. Então eles examinaram ela, eu estava junto. Então ela estava sentindo fortes dores, eles examinaram ela, o Dr. Guilherme examinou ela. Então ele falou para ela que ela não estava na data certa de ter a criança. Então passou medicamento para passar a dor que ela estava sentindo, ela tomou medicamento para a dor. E passou remédio para infecção urinária, que falou que ela estava com infecção urinária, porque ela estava sentindo dores no pé da barriga, e mandou a gente para casa. A gente, desesperado, procurou Jonas Magno para ver se encontrava. Não encontrando ele, encontramos o secretário deles, pedimos ajuda para ele, que a minha esposa estava na data de ganhar a criança, não tinha passagem para ter a criança, não tinha delatação. Então, os médicos não encaminharam e nem faziam o procedimento da gravidez dela, não fazia a cirurgia dela aqui, que não tem mesmo possibilidade de fazer aqui. Então, ele encaminhou a gente para Morros, que tinha um colega lá, o secretário dele, ligou para lá, deu o dinheiro da passagem, a gente foi 7 horas da noite já, desesperado para lá, que a gente não sabia mais a quem recorrer. Foi para lá, chegando lá, o cirurgião estava, atendeu ela, fez o atendimento dela, fez o procedimento, falou que ela estava dentro do prazo, mas ele não fazia a cirurgia dela porque ele só trabalhava com cirurgia de risco. E ela voltou para casa e ficou em casa, sentindo dores. Então, na madrugada de sábado para domingo, ela sentiu fortes dores. A gente se deslocou para o Hospital de Rosário. Chegando lá, tinha uma médica que fez o atendimento, examinou a criança, onde o coração da criança não estava mais batendo 100%. E aí ela pegou, a gente chegou lá, era 1h da madrugada. 1h30 da madrugada, quando a gente chegou, a gente saiu de casa 1h, chegou 1h30. Quando chegou lá, eles ficaram esperando resposta da maternidade de São Luís. Ela ficou lá até 3 horas da madrugada esperando essa resposta. Quando resolveram levar ela para São Luís, que chegaram lá, que examinaram, a criança já estava morta na barriga dela. Seria a quarta filha dela, que é a primeira, ela perdeu, e ela tem outras 2 filhas, que todas as 2 foi gravidez de risco, foi tirado, todas as 2 foi feita cesárea porque ela não tinha passagem para ter a criança normal. Então ela fez todo o acompanhamento dela ali na Vila, na Coab 2, com o médico de lá, da UPA de lá, fez todo o acompanhamento com o médico de lá, bateu as ultrassom, fez os exames, todo o acompanhamento dela foi feito por lá, tem a carteirinha, tudo marcado. Então fez todo o procedimento e eles estavam cientes que ela não tinha criança normal, até porque não é o primeiro filho dela. Já era a terceira praticamente, porque a primeira nasceu morta. O exame que ele fez, que eu estava acompanhando e presente, foi tacar o dedo na minha esposa, que foi o doutor Guilherme, colocou o dedo nela, onde ele, quando ele tirou, ele falou para o doutor Douglas que ela estava com muita correia.
Então, pegou, encaminhou ela para a sala de medicamento para tomar remédio para dor e me levou para a sala dele, o outro lá, o doutor Douglas, passou uma receita para ela, que ela disse que estava sentindo dor no pé da barriga, que onde ele dizia que ela estava com infecção urinária, que ele tinha que comprar um remédio para a infecção. E me deu até a receita, eu tenho essa receita guardada lá em casa. E outra coisa, e agora, o que você pretende fazer daqui para frente para que outros pais de Rosário não passem por uma situação semelhante? Eu pretendo fazer, eu vou divulgar os vídeos do acontecido. Eu tenho prova que eu tenho a receita que ele me deu no dia do atendimento, está lá em casa comigo. Eu vou divulgar o vídeo até onde eu puder e vou procurar a justiça para que isso não pare por aqui, porque isso não aconteceu só comigo, isso vem acontecendo com várias pessoas. Essas mortes de criança, às vezes morte até de adulto por falta de competência médica dentro daqueles hospitais. Se eles não têm condição de fazer o procedimento, encaminha logo de uma vez para São Luís. Aí eles ficam enrolando, onde acaba gerando isso, uma morte. Porque do jeito que a minha esposa chegou lá, se eles não queriam fazer o parto dela, até porque não tem condição de fazer um parto ali dentro daquele hospital provisório, eles tinham pelo menos feito o encaminhamento dela para São Luís. Dado o encaminhamento, a gente iria. Se eles não tinham o transporte, a gente dava um jeito e ia por conta própria. E aí não tinha acontecido isso. E aí como é perder uma criança que foi tão aguardada, tão esperada durante todo esse tempo? Eu esperei minha filha 9 meses. 9 meses eu esperei minha filha para me ver lá do meu lado. Quando eu recebo a ligação que minha filha está morta na barriga da minha esposa. Por falta de competência médica na nossa cidade, que não tem um médico competente para fazer uma cirurgia sequer. Onde tudo tem que sair daqui para se deslocar para São Luís. Procuramos a direção do Hospital Provisório na Vila Ivar Saldanha e de lá fomos encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde. Ouvimos a secretária Débora Calvé e ela explicou os protocolos de atendimento nesses casos. Não iremos politizar nenhuma situação, até porque estamos lidando com vidas, né? Encaramos com seriedade a nossa administração, né? Todos os médicos do município já estão enraizados no município. Geralmente, os nossos médicos plantonistas também trabalham na estratégia de saúde da família. Então, eles já adquiriram um vínculo com a população, com os nossos rosarienses, e têm realmente as informações corretas de acordo com cada situação. E hoje, né, atualmente, o que aconteceu ontem foi com uma gestante. Quando eu soube, né, dessa informação, eu fui investigar o caso. Estou como secretária, mas sou enfermeira, trabalhei no centro cirúrgico e na área obstétrica há quase 10 anos, né, e eu fui avaliar toda a situação para poder entender o que aconteceu. Tá? Essa gestante, ela é da área da Coab 2, tá? O nosso mais médico, o doutor Douglas, chegou a consultar ela 6 vezes durante o pré-natal, além das consultas de enfermagem. Tá? Ela estava com uma gestação percorrendo normal, muito tranquila, com exames laboratoriais, ultrassonografia. É a 4ª gestação dela, com 2 partos anteriores e um aborto. 4ª gestação. Ela esteve no Hospital Provisório de Rosário, dia 6 de maio. Aqui é a ficha de atendimento dela, do dia 6 de maio. Ela foi atendida por doutor Eugênio. Tá? Ela, nesse momento, ela estava com 39 semanas de gestação, estava sem perdas vaginais, sem perda de líquido, com os batimentos do bebê normal.
batimentos cardiofetais presentes, com dores pélvicas, né? Ele avaliou com o colo fechado, impérvio, avaliou, medicou e orientou, normalmente, 39 semanas. Gestação de baixo risco, 21 anos, tudo percorrendo normal. Quando foi ontem, dia 13 de maio, por volta de 1h40 da manhã, ela foi atendida por doutora Jussara, já com 40 semanas, feto maduro, né? Ela estava com o colo fechado ainda, com os batimentos cardiofetais ok, presentes, tá? E também sem perdas vaginais, né? Sem perda de líquido. Doutora Jussara atendeu ela por volta de 1h40 da manhã e, após a avaliação, fez a orientação para a regulação. Nosso enfermeiro regulou a gestante para Benedito Leite, uma vez que era gestação de baixo risco, fez a regulação. Nenhuma gestante que busca atendimento no hospital provisório, ela vai para São Luís, a Deus dará. Ela vai com ambulância, ela vai com a equipe de enfermagem, após a regulação. Há uma comunicação com a maternidade, ela vai para lá após a regulação. Se, porventura, tiver risco de morte iminente, aí sim se coloca na ambulância, no transporte sanitário do município e, de imediato, segue normal para o atendimento, que eles vão atender independente. Mas a pressão dela estava normal, da gestante, pressão normal, batimentos cardíacos, saturação, glicemia, estava tudo normal. Dores pélvicas, que uma vez que uma gestante está com 40 semanas, claro que ela vai sentir dor pélvica. Ela tinha dores pélvicas, mas não tinha perda de líquido, ela estava com o colo fechado e o bebê estava com os batimentos ok. Então, seguimos para a regulação e o protocolo e o fluxo foi seguido corretamente. Essa informação que ela já teria tido 2 partos cesáreo, que ela não tinha passagem para ter parto normal, não era um sinal que essa 4ª criança também seria por parto cesáreo? Certo. Então, essa conduta e avaliação é médica, tá? Então, uma vez que ela já tinha cesarianas anteriores, há indicação, sim, de parto cesáreo na situação atual dela, que era a 4ª gestação com um aborto, certo? Conduta médica. Por isso, a necessidade, nós não temos no município, nós não temos nenhum médico plantonista cirurgião, certo? Uma vez que ela foi atendida pela médica clínica geral, plantonista do hospital, ela precisou de quê? Ela orientou uma avaliação obstétrica especializada. Nós temos um hospital regional no município, na Regional de Rosário, que voltando, em Morros. Foi uma das falas, Leonel, da audiência pública lá do fórum, sobre a questão da regulação em relação aos partos. Tá? Uma gestante que chega em período expulsivo do parto, nós temos uma equipe habilitada para realizar um parto normal, se ela chegar em período expulsivo. Se tiver tempo, porque uma gestação, ela é uma caixinha de surpresa. Ela pode evoluir até o 5º centímetro de dilatação, mas ela pode seguir para uma cesariana, pode acontecer. E no hospital nós não temos centro cirúrgico há anos. Tá? Então, o que acontece? Ela vai ser regulada para poder ter uma avaliação obstétrica especializada. Eu vou voltar para Morros? Se daqui para São Luís é 1 hora de relógio, em Morros nós não estamos tendo anestesista, não tem cirurgia letiva e ainda tem possibilidade da não admissão. Iremos regular a paciente que chegar no hospital provisório para uma maternidade especializada, para atendimento obstétrico especializado. E foi dessa forma que foi feito o atendimento dela, com os batimentos do bebê ok. A outra informação, quero ver se procede, conforme o pai falou para a gente, eles receberam uma medicação para infecção urinária no momento do atendimento do dia 6 de maio. Houve algum tipo de avaliação que arremetesse de fato a uma infecção urinária naquela ocasião? Olha, na ficha que foi com o doutor Eugênio, não tem especificando nenhuma... Ele não descreve no atendimento dele uma possível infecção urinária. Não descreve nenhuma infecção urinária. A menos que, como ela não estava com perdas vaginais, ela não estava com febre,
tá? A temperatura dela estava 36,2. Ela não estava com febre, sem perdas vaginais, tá? Mas com uma dor pélvica. Uma dor pélvica. Pode ser uma referência a uma infecção urinária? Pode. Mas com 40 semanas pode ser ou não ser, porque o bebê já estava cefálico, né? Já estava no ponto para um possível parto normal. Então, se ele chegou, ou ela mesma chegou a falar, porque é importante que eu venha frisar isso. Uma coisa é o que a gestante diz, Leonel. Outra coisa é o que a acompanhante diz. Outra coisa é qual é a conduta mediante a situação clínica do paciente que está sendo atendido no momento. Então, por diversas vezes, durante esses 4 anos, muitas situações chegaram até a minha pessoa, né? O que o paciente está falando, o que o acompanhante não, mas o que, de fato, o profissional da área da saúde que está assistindo, que está em atendimento daquele paciente, em relação à situação clínica, vai conduzir a situação, qual é a conduta, certo? Então, se ele chegou a falar, de alguma forma, sobre uma possível infecção, ele poderia até ter colocado infecção urinária, um ponto de interrogação? Poderia, certo? Porque na sintomatologia, não vejo, não tinha uma urocultura e também nenhuma análise simples de urina, não tinha em mãos. Então, de qualquer forma, se porventura ela tinha infecção urinária ou não, não está na ficha de atendimento. Não é a primeira vez que situações como esta causam revolta na população. E quando isso acontece, geralmente a classe política se manifesta. É o caso do hoje prefeito Calvé Filho, que outrora sempre cobrava respostas em casos semelhantes. O que eu quero dizer com tudo isso é que desde o início da administração, saúde nunca foi prioridade para essa atual gestão. O povo de Rosário vem clamando, pedindo socorro há muito tempo, há muitos anos. Se tem algo que não é prioridade no município de Rosário é a saúde. E o povo vem agonizando. Prova disso são tudo aquilo que nós já temos falado ao longo dos anos, mulheres que têm os seus filhos em outras cidades porque Rosário não tem atendimento. Um vídeo do corpo da criança sendo velado comoveu e aumentou ainda mais o sentimento por justiça. Ainda hospitalizada, a mãe da criança gravou seu relato e cobra explicações do poder público. Gente, bom dia. Meu nome é Gabriela. Eu estou aqui em São Luís por causa de uma cesárea que eu fiz e por causa também de prudência médica, entendeu? Não estou aqui com o meu bebê do meu lado. Aí eu tive com dores no hospital, eu fui com 38 semanas, eu fui para o hospital, sentindo dores. E lá, eu cheguei lá, o médico me deu toque e disse que eu não tinha dilatação. Só que eu já tinha dito para ele que eu não tenho dilatação, entendeu? E aí ele disse que eu não estava em trabalho de parto. Então ele me olhou e disse que eu estava com uma infecção urinária. E me passou um remédio para mim tomar. Depois que eu tomei esse remédio, a minha filha não mexeu mais do que ela estava mexendo. Eu senti muita diferença. Então, eu comecei a correr atrás de uma cesárea. Eu não consegui fazer essa cesárea. Quem me atendeu lá foi o Dr. Guilherme e o Dr. Eugênio, aqui no SESC de Rosário. Então, a minha filha passou da hora de nascer. Eu cheguei aqui no hospital, estava com 40 semanas e 4 dias. Minha filha passou da hora de nascer. Infelizmente veio a óbito, né? E você que diz que é mentira, eu não desejo essa dor pra você, não. A dor de mamãe também do seu filho. Eu tenho que ter minha filha aqui do meu lado, não ver ela de caixão. Eu peço que você tenha consciência. Quero que você não fique postando essas coisas nas redes sociais dizendo que é mentira, porque não é mentira. E eu tô sentindo essa dor eu não desejo pra você não. Ter que voltar pra casa e sem o seu filho do lado. E chega lá sabendo que seu filho já foi enterrado. Você
fora, minha filha passou nada que nasceu.